Salve, salve galera! Hoje é uma edição especial do quadro principal para falar sobre o calendário do Circuito Mundial de Tênis. A gente já está há alguns meses pensando sobre esse tema, a gente até já chegou a falar rapidamente em algumas edições sobre isso, mas chegou o Masters 1000 do Canadá e a desistência de 15 tenistas antes do sorteio da chave. E por isso a gente está aqui para falar sobre chegou o grande momento. Aproveita, se inscreva no nosso canal, deixa o like no vídeo. Se estiver pelo Spotify, nos siga e bora para o assunto da semana. Daniel, meu amigo, talvez essa seja a primeira vez que a gente vê tanta gente desistindo de um torneio importante como o Masters 1000 do Canadá. Mas, antes de discutir sobre isso, a gente precisa explicar como funciona o calendário da ATP para os tenistas. Afinal, eles são os maiores interessados. Hoje, o ranking mundial soma os pontos dos 19 melhores resultados em torneios na temporada, e esse número pode aumentar para 20 caso o tenista dispute o ATP Finals. Os torneios obrigatórios, que não podem ter a sua pontuação substituída, para quem estiver classificado via ranking, são os 4 Grand Slams, Australia Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open, 8 dos 9 Masters 1000, com a exceção de Monte Carlo, e no caso dos tenistas que terminaram a temporada anterior no top 30, ainda tem mais 5 ATPs 500, separados em 3 janelas diferentes ao longo do ano. Só que aí que tá o pulo do gato. Não é que eles são obrigados a jogar os ATPs 500. Os torneios obrigatórios são aqueles 12 lá que eu falei agora há pouco. O que acontece é que há um bônus no final da temporada e que ele pode ser reduzido em 25% caso um tenista que está ali no top 30 não jogue esses 5 torneios de nível 500. Ou seja, para ficar tudo bonitinho no bolso deles, eles precisam jogar pelo menos 17 campeonatos da ATP na temporada. Mas essa é a realidade e um privilégio da elite. O normal é você ver tenista fechando a temporada com 25, 30 torneios no ano, se bobear até mais. O Djokovic, eu até reuni aqui casos diferentes para que a gente tenha uma noção de como funciona. O Djokovic jogou 10 campeonatos no ano passado, 11 se a gente for contar os Jogos Olímpicos. O Alcaraz jogou 16 torneios, contando os Jogos Olímpicos, mais Lever Cup, mais 2 pernas da Copa Davis. Então foram aí 19, se a gente for somar tudo. Não só os ATPs, né? O Sinner jogou 15, não foi para a Olimpíada, mas jogou as finais da Copa Davis. Então, são 16 ao todo. Já o Luciano Darderi, campeão do ATP 250 de UMAG na semana passada, por exemplo, jogou 33 torneios no ano passado e terminou o ano como 44 do mundo. Ou seja, a elite é privilegiada, joga menos e ganha muito mais dinheiro. É assim que funciona. Por enquanto, eu só estou aqui num momento de explicação. Não estou colocando opinião, não estou fazendo crítica ou elogio, nem nada. Só uma explicação. E aí eu passo a bola pro Daniel para ele continuar. E aí a gente entrando na questão das desistências, né, do Masters 1000 do Canadá, né, propriamente dito, como você falou na introdução, né, 15 tenistas desistiram de participar do torneio antes da chave, né? Então, nomes como Alcaraz, Sinner, que foram finalistas de Wimbledon, né? Jack Draper, Novak Djokovic, optaram por pular. Esse que é um dos eventos preparatórios para o US Open. E aí aquilo, né? Motivos das existências é se recuperar de lesões, diminuir a fadiga, né, corporal, o acumulado, né? Tanto fadiga corporal quanto mental, né? E além de visar uma boa preparação para o US Open. Mas é aquilo, né? Se os tenistas da elite jogam menos que a base da pirâmide, de onde vem tanto cansaço, né? E fica o questionamento. Mas aí acho que uma das hipóteses, um dos motivos pode estar no aumento de dias de disputa dos vários Masters 1000, que antes ocupavam uma semana e começaram a durar 10 dias. Se a gente pensar, antes os Masters 1000 de 10 dias eram apenas os 2 primeiros da temporada, os Masters 1000 de Indian Wells e Miami, né? O Sunshine Double, que tradicionalmente já são assim. O calendário já era montado baseado
nesses 2 torneios serem de 10 dias. A partir daí, aquela coisa, entra a questão da grana, né? A galera cresce o olho e todos eles, ou praticamente todos eles, passaram a ser de 10 dias, né? Pode parecer pouco, talvez, mas isso vai aumentando o desgaste dos atletas, tanto física quanto mentalmente, porque mexe no planejamento também, né? Na preparação para esses torneios. E além disso, a temporada de preparação para o US Open dura muito pouco, né? Coisa de um mês e meio. A gira norte-americana de saibro, ou a gira norte-americana de quadra dura, acaba ficando mais curta, né? Você conta com 2 Masters 1000 de Canadá e Cincinnati, que é um colado no outro. Ambos com 10 dias, quer dizer, você já pega aí metade do tempo de preparação desses 2 torneios que ocorrem em sequência. Tudo isso a gente lembrando que a final de Wimbledon foi o quê? Pouco mais de 2 semanas, pouco mais de 15 dias. Então, faz sentido essa quantidade de existência no Canadá. E pegando de alguns que existiram, 3 dos 4 semifinalistas, sim, né? Alcaraz, Djokovic, não estão jogando no Canadá. Né? E aí a gente pega, falei da questão da gira. É uma gira mais curta. Acaba ficando uma gira mais curta. Porque se você bota, como era antes, Masters 1000 de uma semana, você poderia ter mais uma semana de torneios. Isso até prejudica de você organizar mais torneios da ATP. Tanto 250 quanto 500. Isso se estende a WTA também, porque a WTA também está se espelhando nisso. WTA as 1000 de 10 dias. Pegando o exemplo da Sabalenka não está disputando o WTA 1000 de Montreal, né? Já que o Canadá o masculino é em Toronto, o feminino em Montreal. Se a gente pegar a temporada de Saibro, foi a mesma coisa. A gente teve, com exceção de Monte Carlo, que não é um Masters 1000 não obrigatório, digamos assim, permanecer uma semana, a gente teve os Masters 1000 de Madrid e de Roma, também Masters 1000 de 10 dias. Então, você acaba encurtando um pouco a temporada de Saibro, né? Então, você até impede de ter mais torneios, né? Mais torneios da Elite, da ATP, da WTA, né? Os tenistas perdem até chance de jogar esses torneios, de ganhar ritmo de jogo, de somarem mais pontos. Então, é algo muito complexo, muito complicado, e eu acho também que é aquilo, né? Isso a gente vai ver, esse calendário já é algo discutido, não apenas no tênis, mas em vários esportes. A gente vê o futebol mesmo, inchando as competições, a gente vê a Fórmula 1, que antigamente, a galera das antigas, a Fórmula 1 tinha uma temporada de 16 corridas, agora a temporada de Fórmula 1 tem mais de 20 corridas, 20, 25 corridas. Então, tudo isso conta da grana, né? Que é movimentada. E aí, mais grana, mais jogos, né? Então, é algo muito complexo, muito complicado. Acaba virando uma dor de cabeça para os tenistas e para a organização do torneio. Porque eu imagino que o Masters 1000 do Canadá não está nada feliz com uma competição dessas, que é, digamos assim, a segunda ali prateleira, né, na pirâmide dos torneios da ATP, né, perdendo apenas os Grand Slams. Acho que a organização do Masters 1000 de Toronto não está nada satisfeita com essa grande quantidade de ausências. E aí, Daniel, para ser bem sincero e para a gente começar aqui o nosso debate sobre o tema e colocando nossas opiniões e tudo mais, eu não acho que a ATP está errada em buscar mais dinheiro, até porque os atletas querem mais dinheiro. E eu não acho... assim, o melhor dos mundos seria manter a maior parte dos Masters em uma semana. Eu também não acho horroroso em 10 dias, agora eu não lembro de cabeça, mas se são todos, mas, por exemplo, no caso do Canadá, vai ter uma final numa quinta-feira. Não dá, né, gente? Uma final de Masters 1000 numa quinta-feira, você tá de sacanagem. Porque no dia seguinte já começa a Cincinnati. Exatamente. E aí, assim, eu acho que isso é um pouco problemático, mas o fato de ser em 10 dias nem me incomoda tanto. E eu acho que por parte dos tenistas, esses tenistas que desistiram, também tá tudo certo, não acho que eles estão errados, não. E principalmente essa galera aí de top 30, eles têm a autonomia de poder falar, não vou jogar esse campeonato. Porque eles já ganham muito bem. Uma grande campanha de Grand Slam deles rende um dinheiro absurdo. É gente que tá sempre nos grandes torneios, então, cara, para eles
Eles podem. O Alcaraz pode falar, não vou jogar isso aqui. E eu até falei, eu lembro de uma edição do ano passado, ter falado, será que o Alcaraz não tá chorando demais? E é isso. Ele tem autonomia, ele foi lá e falou, não vou jogar. Tô cansado, quero me recuperar, quero, sei lá, viajar, quero fazer qualquer coisa. Não importa o motivo. Não vou jogar. E é isso. Eu acho que tá tudo certo. E eu até, como espectador de fora, de longe do torneio, eu até gosto, porque abre uma possibilidade para que outros tenistas que nunca tiveram experiência de jogar um Masters 1000, vai lá, jogue um Masters 1000, avance 2, 3 rodadas, coisa que, nossa, seria impossível com esses tenistas top o tempo inteiro jogando todos os Masters 1000. Isso pode render mais dinheiro para a temporada deles, vai render subida no ranking e é muito bom. Então, assim, se você não está preocupado com o ranking, tá tudo e com o dinheiro que vai faltar, é tranquilo você pular um torneio. E para quem precisa subir, para quem precisa de dinheiro, é maravilhoso você ter essa oportunidade. Então, assim, de todos não de todos, mas da maior parte dos lados, acho legal. O problema tá aí no que você falou pro final. A organização do torneio acha isso péssimo, porque vai abaixar a quantidade de pessoas que vai lá assistir o torneio. Ou você vai ter que colocar preço de ingresso num valor muito mais baixo e a sua arrecadação com bilheteria talvez caia. Então aí tem essa questão que aí é a dona ATP que vai ter que resolver. Pois é. Você falou um ponto importante, que a parte boa dessa questão dos Masters 1000 maiores é essa, né, do ATP 1000 também, né? A oportunidade de tenistas ali que teriam pouquíssima chance de jogar um Masters 1000. Alguns deles teriam que jogar o quali, outros nem teriam chance de jogar o quali pelo ranking, tem a oportunidade de já entrar na chave principal. Então, esse é um ponto bom, é um ponto legal. Mas é isso, assim, para o ponto do tenista, cada um faz o seu calendário. O tenista, ele tem autonomia para montar o seu calendário. O Jack Draper, por exemplo, então, também está fora de Cincinnati. Jack Draper só vai jogar o US Open, né, dessa gira aí. Então, mas o Jack Draper já está ali no top 5 do ranking mundial, ele já pode se dar o luxo até de abrir mão de jogar torneios importantes. Mas no ponto de tenista, cada um tem sua autonomia. Mas a gente que é público, a gente que quer ver sempre os grandes tenistas jogar, acaba sendo ruim pra gente, entendeu? Então, o fato está aí, a organização deve estar aí se lamentando muito com essa quantidade de ausências, porque isso cai a audiência, né? A bilheteria cai também, isso acaba sendo um prejuízo, né? Você deixa de arrecadar pela ausência dos grandes nomes. Então, eu sou muito, em relação a calendário, eu sou muito conservador nisso. Eu acho que os únicos que deveriam, Masters 1000, que deveriam ser de 10 dias, são os dois lá do início da temporada, de Indian Wells e Miami, que já são tradicionais, já tem o calendário já é montado ali, já nessa questão de 10 dias, porque eu acho que você criando mais Masters 1000 de 10 dias, como foi criado, você acaba diminuindo, por exemplo, a gira de Saibro já ficou menor. Essa gira de quadradura da América do Norte, visando o US Open, também já ficou menor. Então, por exemplo, a gente teve o caso do João Fonseca, né? Que há muito debate sobre a montagem de calendário do João Fonseca. João Fonseca acabou caindo na primeira rodada agora de Toronto. Ele vai ficar praticamente 2 semanas sem jogar, porque até aquela questão de você jogar um challenge na segunda semana para ele ganhar ritmo, para ele ganhar confiança, ele não vai ter, por exemplo. Se a gente pegar Indian Wells, ele jogou Indian Wells, caiu na segunda rodada para o Jack Draper, mas na segunda semana de Indian Wells ele teve a oportunidade de jogar o Challenger de Phoenix, no qual ele foi campeão. Agora ele não tem essa prerrogativa, porque os Challengers que tem na segunda semana, quando acabar o Challenger, já vai ter iniciado Cincinnati. Então, né, não tem como. Então ele vai ficar 2 semanas só treinando, porque ele caiu cedo em Toronto. Isso estou pegando o exemplo de João Fonseca, que é o tenista do nosso país, que a gente acompanha mais, mas se aplica a todos que caíram cedo, tanto o masculino quanto o feminino. Então, e a gente entra na bizarrice de se ter uma final numa quinta-feira. Uma final numa quinta-feira.
Será que foi inteligente para a organização de Toronto montar uma 6.000 de 10 dias para ter uma final numa quinta-feira? Então, fica o questionamento. E assim, pensando no mundo dos sonhos molhados, maravilhosos, na minha humilde opinião, se a gente fosse vamos criar o calendário da ATP aqui, vamos recriar o calendário. Para mim, tinha que ter um Grand Slam a cada 3 meses. Coisa que não acontece. A gente tem um Grand Slam em janeiro, aí a gente volta a ter um Grand Slam só ali no final de maio para início de junho. Um mês depois já tem outro Grand Slam, e um mês e meio depois tem outro Grand Slam. Então é uma loucura o calendário. E aí, claro, por que é assim? Muito por questões geográficas e climáticas. Se alguém falar que é possível fazer Roland Garros, sei lá para o início de abril, seria maravilhoso. Porque daí a gente conseguiria essa meta de ter um Grand Slam a cada 3 meses. Um Grand Slam em janeiro, um em abril, um em junho, um em julho, né? E se o US Open puder postergar um pouco, jogar ele lá para outubro, novembro, pô, sensacional. Mas não dá, infelizmente não é assim que funciona. Nos meus sonhos seria, porque daí você poderia colocar esses Masters 1000 bem acomodados no calendário, outros torneios bem acomodados, você teria uma temporada de grama maior, você poderia até fazer um Masters 1000 na grama, que é algo que todo ano vira assunto aí no circuito. Mas aí a temporada de grama já é curtinha, você vai fazer um Masters 1000 na grama, vai fazer Masters 1000 de 10 dias também? Porque agora tá... Pois é, então tem mais esse problema. Então, cara, é muito complicado. Eu entendo a ATP nessas mudanças, e no caso de Indian Wells e Miami, faz sentido ter 10 dias, porque não é um momento ali crucial de se estar perto de um Grand Slam, depois do Australia Open, então tá tudo de boa ali, são os principais torneios que acontecem durante aquele período. É muito bem montado, começa, sei lá, numa quarta, numa quinta e vai terminar no domingo da semana seguinte, então não tem essa loucura de um tenista não poder jogar outro campeonato no meio do caminho se cair em primeira rodada. Então, cara, a ATP, ela... E talvez a longo prazo isso acabe pesando no lance de ganhar mais dinheiro até. Porque se você tem menos gente vendo, tanto dentro do estádio como pelo streaming, pela TV, enfim, não importa a forma como você veja, mais fora, no seu país, em outro país que não aquele que está acontecendo o campeonato, isso vai fazer um efeito financeiro, porque as empresas que patrocinam vão querer dar menos dinheiro para esses campeonatos e para a ATP, e para a WTA, enfim. Então, acho que a longo prazo a gente ainda vai ter muitas discussões em relação a isso, hein, Daniel? E eu acho que, por exemplo, o Masters 1000 de Toronto já fica, que aí no ano que vem inverte, né? O feminino vai para Toronto, o masculino vai para o Canadá. Mas o Masters 1000 do Canadá, que a organização é uma só, já fica na marca do pênalti para a próxima edição, porque ano que vem vai ser 10 dias de novo, vai ter essa quantidade de existências, porque é muito diferente dos Masters 1000, eu citei os Masters 1000 do Cyber, que cortaram a direita de Cyber, mas ali você ainda não chegou nem na metade da temporada. Então a sua fadiga, né, o acumulado, o desgaste ainda não chegou chegou no auge, digamos assim. Agora a gente já está na reta final da temporada. Tanto que a gente fala quando chega no US Open, a galera já chega meio que um bagaço, né? Porque você já tem... Costuma ser o Grand Slam mais aleatório, assim, em vencedores, Sim, né? Exatamente. Tanto, apesar do masculino não fugir um pouco dessa regra, ainda ser basicamente os mesmos que ganham, mas de fato tem mais surpresas, porque, né, por causa do desgaste físico. Então, a organização do Canadá, por exemplo, Cincinnati, eu acredito que boa parte dessa galera que não jogou vai jogar Cincinnati, até pela proximidade do US Open, e até porque essa galera precisa ganhar ritmo do jogo. Então, mas o Canadá, por ser o primeiro, e a gente tem que lembrar, ano passado, teve a Olimpíada, que também tirou muita gente dos Masters 1000 do Canadá, Masters 1000 da WTA 1000 do Canadá, por conta de Jogos Olímpicos. Então, esse já é, digamos assim, o segundo torneio seguido no Canadá, que a competição está meio esvaziada, né? Então, acho que a organização já fica, imagino, né, pelo menos, não sei se vocês estão preocupados com isso, eu acredito que estejam,
já ficam em questionamento, né? Pô, será que ano que vem a gente vai passar por esse problema de novo? Será que não foi precipitado aumentar o nosso torneio para 10 dias? Né? Que é aquilo, aquela coisa de querer acompanhar os outros, né? Mas você tem que analisar o contexto de cada período de temporada e tal. Você falou das questões climáticas. Eu lembrei que no ano da pandemia, né? 2020, Roland Garros foi em outubro. E já era quase inverno, né? Na França, então muitos problemas de clima, de chuva, né? Frio e aquela coisa. Você vê que as coisas não são tão simples assim, mudar os grandes lãs de data, né? No mundo ideal, seria perfeito, né? No mundo ideal, teríamos o tão sonhado Masters 1000 na grama, mas não é bem assim que acontece. Né? Então, assim, realmente é algo que precisa ser revisto, talvez, pela ATP. Eu acho que, obrigatoriamente, eles vão acabar revendo por grana. Começou tudo isso por grana, eles vão rever por grana. Daniel, a grana move o mundo, né? Desculpa interromper, a grana move o mundo, né? Se doer no bolso, eles voltam rapidinho, né? Sim. É aquilo, como você falou, é legal por um lado, porque dá muita oportunidade para a galera ali da rabeira, da meiuca, jogaram o Masters 1000, ou jogaram da PTA 1000. Então, você vê tenistas ali que precisariam jogar o quali ou não jogar o quali, tem essa oportunidade, a oportunidade de conseguir um bom prize money. Se a gente pegar no passado mesmo, Thiago Monteiro foi muito bem nos Masters 1000 do Saibro, furou quali, ganhou até Tsitsipas em Madrid e tal, chegou até a terceira rodada. Se fosse o Masters 1000 tradicional, ele não teria nem a chance de jogar o quali. Então, isso é bom por um lado, mas o torcedor, ele quer ver os grandes nomes, gente. Isso é em qualquer esporte. Ele quer ver as grandes atrações, ele quer ver o Alcaraz, ele quer ver o Sinner, ele quer ver o Djokovic, né? Ele quer ver os atletas locais, claro, mas ele quer ver esses grandes nomes. Ele quer ver a Sabalenka, quer ver a Iga, ele quer ver os grandes nomes. Então, você ter a ausência desses grandes nomes, Montreal até só tem a ausência da Sabalenka, Kim Zeng, que... mas essa porque já está fora da temporada, fez cirurgia, ela estaria fora de qualquer maneira. Mas no feminino foram só esses dois nomes, mas no masculino é que pesa mais, por isso que é o nosso maior foco, porque eu realmente não me lembro de um Masters 1000 com essa quantidade absurda de existências e existências de grandes nomes, né? Talvez o Indian Wells de 2021, que foi em outubro. Talvez. Outro contexto, né? Pandemia. Era um contexto de pandemia. Calendário totalmente bagunçado e tal. E a gente até consegue voltar, até para fechar redondinho o podcast. Dito tudo isso, a gente até consegue voltar lá no começo, quando eu explico como funciona o circuito, o calendário, e os top 30 têm tantos privilégios que fazem sentido. Porque no final das contas, esses caras são os que ganham a maior parte dos torneios e que trazem a maior parte do público. Então faz sentido com que eles tenham tantos privilégios assim, de até poder ter um calendário mais enxuto e ainda assim ganhar muito mais dinheiro. Eles fazem o circuito ganhar a grana. E aí é importante para a associação que vai conseguindo manter e que eu acho que precisa cada vez mais criar políticas para ajudar os tenistas lá do fundão, lá de trás. Mas então, cara, a engrenagem roda bem. Precisa fazer um ajuste ou outro nesse calendário que realmente tá complicado. Pra gente fechar, tem mais algum comentário em relação a isso, Daniel? Não, é só dizer que o esporte, ele movimenta cada vez mais grana, né? Não só o tênis, né? Todos os grandes esportes. Então, isso acaba, esse aumento de inchaço das competições, e eu citei, dei exemplo da Fórmula 1, dei exemplo do futebol, que agora tem uma Champions League maior, criou-se o Mundial de Clubes da FIFA, que os clubes europeus reclamaram muito, porque não tiveram férias, ou prejudicaram as férias deles e tal. Mas vira e mexe tem o papo da Superliga, né? Vira e mexe vem esse papo da Superliga. O senhor Infantino lá aumentou a Copa do Mundo para 48 seleções. Então, vai ser uma Copa do Mundo maior, a Copa do Mundo de 26. Então, para você ser campeão, você precisa fazer 8 partidas, ao invés das 7 até a Copa do Mundo do Catar. Então, isso é a consequência do dinheiro. E a gente tem muito dinheiro saudita envolvido em muitos esportes, e com o tênis não é diferente. Né? A gente já teve o Next Gen Finals, que vencido pelo João Fonseca no ano passado, disputado na Arábia Saudita,
o WTA Finals disputado na Arábia Saudita. Então, a grana saudita está envolvida aí também no tênis. Então, a partir do momento que você vai injetando mais grana nos esportes, nas organizações, é aquilo. O dinheiro sai de algum lugar e, para isso, você precisa criar mais competições. Isso acaba... Você tem o bônus e tem o ônus, né? Você acaba gerando mais competições. Mas é isso. Eu acho que tudo é o equilíbrio. Tudo é equilíbrio. É importante você ter os seus principais tênis, suas principais atrações, que é o produto, cara. Isso aí prejudica o produto tênis. Você ter um torneio dessa magnitude e você não ter os grandes atletas, né? Mas tudo é consequência do dinheiro que está sendo cada vez mais movimentado no esporte. E é bom que a dona ATP abra os olhos e arrume um jeito de ajustar esse campeonato de uma maneira que agrade a todos, porque senão algum árabe muito doido vai falar assim, e se eu criar o meu próprio circuito? Já aconteceu no golfe, não deu muito certo, por causa do tradicionalismo, mas a gente não sabe se o tradicionalismo do tênis vai falar tão alto assim. Acho que sim, mas a gente não... Eu acho que não é algo que pode se arriscar. Então... Inclusive você falou dos Masters 1000 a gente sonha com o Masters 1000 na grama, já se cogitou a possibilidade de criar um Masters 1000 na Arábia Saudita. Ali quando tem aquela gira ali no Oriente Médio, Abu Dhabi, Doha, Dubai. Então, mas é aquilo, o calendário ele não aumenta, né? São 52 semanas, 12 meses. Eles querem encher de competições, encher de jogos, mas o calendário permanece o mesmo. E aí? Se o calendário aumentasse para 13 meses, né? Era outra história, mas aquilo, é muito complexo, é um quebra-cabeça aí que a ATP e a WTA também tem que montar. É isso aí, galera. Falamos aqui pra caramba sobre o bendito calendário do Circuito Mundial de Tênis. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários que ajuste você faria no calendário, alguma coisa que você mudaria, um torneio saindo de uma data e indo para outra. O que vier aí na sua cabeça em relação ao calendário, deixa aí nos comentários que a gente vai debatendo ao longo da semana. Valeu, Daniel, pela parceria mais uma vez e falou para você que ficou com a gente até o final. Até mais.